falar mais uma vez sobre criação de filhos. Na verdade, eu falei na quarta-feira retrasada e na quarta-feira passada eu falei especificamente a respeito de governo, de política, já vista a manifestação que nós tivemos aqui em Pinda. Mas hoje, talvez, na próxima quarta também vou voltar a falar sobre filhos. Eu sei que talvez você que viu aí no Facebook o tema da minha pregação possa assustar um pouco, que eu coloquei assim, que toda criança é um projeto de Hitler, e verdadeiramente é, e eu vou mostrar isso daqui, a única solução que nós temos, tá bom? Então vamos lá, Efésios capítulo 6, deixa aberto lá comigo, Efésios 6:4, a gente já vai ler, tá bom? Então, como eu disse, quando eu digo que toda criança é um projeto de Hitler, eu não estou exagerando, porque Hitler de fato foi criança e dificilmente os seus pais talvez pensariam que ele se tornaria o adulto em que ele se tornou. O que nós devemos fazer diante disso? Só há uma opção para que de fato as nossas crianças não se tornem como Adolf Hitler, Mussolini e outros se tornaram. Nós precisamos clamar pela graça de Deus sobre a vida deles. E como que nós fazemos isso? Nós oramos a Deus e também apresentamos o Evangelho aos nossos filhos, porque não há outro caminho, meu irmão e minha irmã. Nós temos a obrigação cristã e moral de apresentar o Evangelho às nossas crianças. Mas quando eu digo a questão de apresentar o Evangelho, eu não falo para você apresentar aquele Evangelho moderno, falso, que diz apenas que Deus é bonzinho, que não importa aquilo que você faça, que Deus é contigo, que tudo que você fizer você deve colocar Deus na frente. Isso é um engano. Não é assim que nós agimos. Nós não colocamos Deus na frente de tudo que nós fazemos. Nós vemos o que Deus está fazendo e nos colocamos atrás do Senhor. É totalmente diferente. Então você, antes de apresentar o Deus bonzinho para o seu filho, para a sua filha, o que nós devemos fazer, antes disso nós temos que mostrar a eles que o Deus bonzinho também é um Deus justo, que o Deus bonzinho também é um Deus severo, que um Deus bonzinho também e que o Deus bonzinho também condena ao inferno. Eu sei que pode parecer até meio chocante isso que eu estou falando, mas é verdade. Essas coisas fazem parte do mesmo Deus. Essas qualidades fazem parte do mesmo Deus. Para só depois eu e você apresentarmos o Deus de fato misericordioso, como diz a Escritura. Porque o Evangelho, você sabe, significa boas novas. Boas novas do quê? Ora, para você apresentar as boas novas para alguém, primeiro é necessário que ele saiba as más novas. Para que você, de fato, consiga fazer com que uma pessoa faça um tratamento para uma doença, é necessário que antes você mostre um raio-x de que essa pessoa está doente, porque do contrário, ela não vai aceitar o tratamento. E a mensagem do Evangelho, a mensagem do pecado, ela vem, na verdade, em primeiro mostrar que o ser humano ele está que o pecado afeta Deus, que por conta dos nossos pecados, o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, que o homem não tem opção por salvar a si mesmo, que ele não consegue a própria salvação mediante as suas obras, para só depois disto eu e você entrarmos com a mensagem do Evangelho, que é as boas novas. Olha, perdoe-me dar alguns exemplos que às vezes acontece aqui na minha casa, é que às vezes não tem para onde fugir, então você me desculpa de dar os exemplos aqui, mas eu lembro que os dois filhos mais velhos que eu tenho já aconteceu isso, mas o que me marcou mais foi o primeiro, o mais velho. Eu lembro que quando meu filho ele tinha 9 anos, e ele estava lendo a Bíblia dele fazendo algumas perguntas para mim. De repente ele disse assim: pai, o que eu preciso fazer para ser salvo, para ir para o céu? Na hora eu já lembrei daquela pergunta do jovem rico para Jesus, lembra? O que preciso fazer para ser salvo? E a resposta minha foi a mesma de Cristo, não poderia ser diferente. Eu disse: filho, guarde os mandamentos. Não mate, não roube, não faça mal. E comecei a falar várias coisas. Até então ele estava tranquilo. Quase disse para mim, né? Ainda bem que eu não disse, como aquele jovem: olha, tudo isso me observado desde a minha mocidade. Mas então quando eu disse assim para ele: não minta, os olhos daquele menino de 9 anos começaram a lacrimejar. E ele então começou a chorar na minha frente. E eu deixei ele chorar por um tempo. E depois eu disse assim: filho, por que você está chorando? Ele respondeu: pai, eu vou para o inferno. Eu falei: é mesmo? Por quê? Eu já menti. E então eu disse assim: olha,
você descumpriu a ordenação divina. Os mandamentos são claros. E um deles é, não minta. Você não cumpriu com a sua parte. Portanto, é justo e necessário que você seja condenado para o resto da sua vida ao fogo eterno, longe da presença do Senhor. É lá que você merece estar por conta do seu pecado. E é claro, à medida que eu fui falando essas coisas para ele, ele começou a chorar mais ainda. E eu deixei, não consolei em nenhum momento. Porque ele precisa enxergar o pecado dele. Só depois que eu disse para ele, olha, mas ainda há uma opção para você. Se você se arrepender dos seus pecados, se você olhar para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo e ver que somente Ele tem o poder de levar para o céu, não as suas boas obras, porque as suas boas obras, como diz a própria palavra, são apenas trapos de imundícia. Se você se arrepender dos seus pecados e crer que a sua salvação é mediante apenas a graça do Senhor Jesus Cristo, ainda há uma opção para você. E então ele começou a melhorar. Mas você consegue ver que o Evangelho ele começa de fato em primeiro lugar mostrando o pecado. O Evangelho não começa dizendo que vai dar tudo certo, não começa dizendo que Deus é bom. Não, o Evangelho começa dizendo a respeito do pecado humano. E é isso que nós temos que fazer para os nossos filhos. Para que eles não se transformem em homens terríveis, como Hitler e tantos outros. Precisamos apresentar o Evangelho e orar para que a graça de Deus venha sobre a vida deles. Para só depois, então, falarmos de fato que Deus é bom. Este é o maior bem que nós podemos fazer para os nossos filhos. Sabe qual? Levar a mensagem do Evangelho. E é claro, depois disso, eu entro mais especificamente aqui no tema da minha pregação. Depois que assim fizermos, é claro, devemos educar os nossos filhos. Eu vou ensinar aqui hoje como biblicamente nós fazemos isso. Devemos educar e devemos disciplinar os nossos filhos. Em Efésios, capítulo 6, versículo 4, vai dizer assim a palavra do Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui, disciplina, segundo o dicionário grego The Strongs, de fato significa treino e educação infantil. Lembra de um atleta que se disciplina? Este é o contexto. Mas não apenas isso. Aqui, disciplina também significa instrução que aponta para o crescimento em virtude. Assim como nós temos as disciplinas escolares, por que nós temos várias disciplinas? Português, matemática, filosofia, física, inglês, por aí vai. Para que nós venhamos crescer em virtude. Mas também há um terceiro significado. Disciplina, que segundo aquilo que Paulo escreve, significa castigo e punição. E a respeito desse terceiro tema, eu vou falar mais especificamente semana que vem. Então, eu quero passar alguns princípios aqui de como deve ser a educação cristã. Como nós devemos educar os nossos filhos segundo a palavra de Deus. E o primeiro princípio é o seguinte: ensine a criança no caminho que ela deve andar. Eu sei que talvez você esteja careca de saber a respeito disso, mas é de suma importância ouvirmos repetidamente, várias vezes, né? Várias vezes. Para quê? Para que essas coisas venham entrar na nossa mente e de fato nós venhamos a ver aonde estamos errando. Provérbios, capítulo 22, verso 6, é um verso bem conhecido que diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Né? Você deve estar dentro do caminho para que de dentro do caminho você venha ensinar o seu filho. Você não mostra o caminho, né? Você está aqui, você mostra, aponta, é lá que você vai. Não, não é assim. Segundo a Escritura, nós ensinamos a criança no caminho. E a primeira coisa que você precisa entender, meu irmão e minha irmã, que o maior problema do seu filho, da sua filha, seja pequeno, seja adolescente, seja jovem ou seja adulto, que o maior problema do seu filho, da sua filha, não é a falta de maturidade, não é a falta de experiência, mas sim um coração mau que ele tem. Como diz Jeremias, corrupto e enganoso é o coração do homem. Todos nós, sem exceção. Portanto, devemos sim castigar os nossos filhos por conta dos erros. Devemos castigá-lo por conta das ofensas. Todavia, não deixar de ensinar que a raiz de todo o problema é justamente a corrupção do coração dos nossos filhos. Porque desde que Adão pecou, não existe essa história de
criança pura, criança inocente. Em certas partes eu sei que a criança é pura. É pura no sentido de não ter a malícia que os adultos têm. Mas é questão de tempo. Mesmo sem alguém ensinar, ela vai aprender. Pode ter certeza disso. Então, a primeira coisa é, saiba que o seu filho e a sua filha têm um coração corrupto, enganoso, pecaminoso e mau. Então, quando você for corrigir os seus filhos, lembre-se, não apenas corrigi-lo fisicamente, mas lembrar que, diante do erro que ele ou ela cometeram, Deus é o primeiro ofendido. O Senhor é o primeiro que sofre a ofensa diante de um pecado, seja nosso ou dos nossos filhos aqui em questão. Olha, eu e você temos que usar de todos os artifícios possíveis para ensinar os nossos filhos. Seja com a palavra de Deus, seja com situações do dia a dia, olha, seja um pôr do sol, seja uma viagem de carro, seja diante de uma cena que você viu no centro da cidade, seja até mesmo diante de um filme. Há filmes que o conteúdo é maravilhoso, que está cheio de princípios altruístas e cristãos por detrás. Olha, eu gosto bastante de filme de guerra, até mesmo por conta do histórico militar que eu tenho, mas eu lembro que certa feita eu assisti um filme maravilhoso chamado Até o Último Homem, um filme de guerra que fala a respeito de um soldado que ele queria defender o seu país da Segunda Guerra Mundial, e este filme é baseado em fatos. Ele queria de qualquer jeito, só que ele tinha feito um compromisso com Deus de não pegar em armas. Por conta de um evento que aconteceu no passado, onde ele viu seu pai apontando uma arma para sua mãe, então ele disse, olha, eu não quero pegar em armas. E por conta disso ele faz esse voto. Só que mesmo assim ele quer servir o seu país na guerra como médico. Então ele vai para o quartel e sofre todo tipo de bullying possível. Todo tipo de aflição. As pessoas zombam dele, as pessoas batem nele, as pessoas humilham a ele. Os seus superiores querem o tempo todo desligá-lo e ele resiste. Ele perde até o casamento dele por conta disso, né? O dia que ele tinha marcado ele não pôde ir. Só que mesmo assim ele persevera. Então ele vai e de fato ele trabalhando como médico resgata diversos companheiros da guerra. E além de ser um filme baseado em fatos, são ensinos totalmente cristãos. Além de Desmond Doss ser cristão, ele de fato diz que ele fez porque ele ama Deus. Então eu lembro que depois de ter assistido este filme, eu conversava com os meus filhos sobre a importância de não negar a fé, mesmo que todos vinham a zombar de nós, mesmo que os amigos vinham a zombar, mesmo que na faculdade vocês vinham a ser chacota, vocês devem permanecer firmes e fiéis com aquilo que vocês acreditam. E falei também, claro, a respeito do altruísmo, de pensar no próximo, porque a grande missão de Desmond Doss na guerra foi justamente ajudar o próximo. Só se lascou para ajudar o próximo. Então, a educação, ela não é apenas você sentar com lápis, com a borracha e com o caderno, mas é você usar de todos os eventos possíveis para mostrar Cristo através dessas coisas. Ensine, meu irmão e minha irmã, os seus filhos a escolherem as suas companhias. É de suma importância. Olha, eu lembro que há uns anos atrás, uns bons anos, acho que uns 10 anos, eu li uma frase que ficou na minha mente que dizia assim: eu sei quem você será daqui a 10 anos com base nos livros que você lê e nas pessoas com quem você anda. Sim, eu sei quem você será daqui a 10 anos com base no que você está lendo e nas pessoas que o cercam, nas pessoas com que você anda. Então, atente para a companhia dos seus filhos. Ensine-os a não andar por lugares escorregadios, porque assim fazendo, você com certeza irá minimizar a possibilidade de quedas. Olhe para as companhias. E é claro, na era digital a qual nós vivemos, não apenas as companhias físicas, mas as companhias virtuais também. Você precisa checar diariamente quem são os amigos de seus filhos na internet, na televisão. Controle, meu irmão e minha irmã, o que ele assiste, o que ele vê. Não aceite de forma alguma ele ir para o quarto com a porta fechada e com a internet ligada. Olha, para ele fazer uma besteira é fácil. Para pessoas iludirem a cabeça dele é fácil. A internet é mais ou menos assim. Imagine que o seu filho ele está em uma sala e essa sala está rodeada de portas de tudo que é lado. E de repente, se ele abrir uma porta, ele vai ver sexo explícito. Se ele abrir a outra, ele vai ver homicídio. Se ele abrir a outra porta, ele vai ver pessoas se drogando. Se ele abrir a outra, ele vai ver pessoas roubando. Se ele abrir a outra, ele vai ver homossexualismo. A internet é assim.
várias portas ao redor dos nossos filhos. Só que elas não são abertas com um toque na maçaneta, mas apenas com um clique do mouse. Então, olhe a importância de você, de fato, vigiar aquilo que seus filhos veem. Deixe-o ver a internet, sim, de preferência programas educativos, alguns programas que de fato tragam um conhecimento histórico, alguns documentários que são bons, mas vigie. Sabe por que hoje em dia nós vemos muitas adolescentes apaixonadas? Parece que é quase moda, né? Tanto de adolescente apaixonado que quase quer se matar por conta do Joãozinho cheio de espinha na cara. Por que nós vemos muitas adolescentes apaixonadas? É porque o que influencia a vida dela é o Crepúsculo, é a Malhação, são essas séries. Então, como ela é cheia daquilo, ela então fica daquele jeito. Se você tem uma filha ali, adolescente, criança, sabe do que a sua filha precisa? Eu vou te falar, guarda bem o que eu vou falar. Sabe o que a sua filha, mulher, precisa? Ela precisa de terapia. Pastor, mas terapia com cristão, com psicólogo, ela precisa de terapia. Terapia cheia de louça para lavar. Ela precisa te ajudar em casa. Ela precisa fazer os afazeres domésticos. Você precisa treiná-la para isso. É disso que ela precisa. Ela precisa aprender a ir lá para o tanque, passar um sabão na calcinha e lavar a própria calcinha dela. Ensine essas coisas e ela vai ter menos tempo de ficar vendo besteira. Sabe o que o seu filho adolescente precisa, meu irmão? Ele precisa parar de jogar um pouco esses jogos no celular e precisa pegar um pouco mais da enxada. Precisa trabalhar duro para que aprenda a dar valor na vida. Eu lembro em 2004, quando eu fui servir o quartel como recruta e tinha um suboficial da seção mobilizadora, o suboficial Oscar, e eu lembro que a minha turma estava toda ali debaixo do rancho. Então ele disse assim, olha, a primeira missão de vocês aqui na Força Aérea Brasileira vai ser pilotar o 1R2V. Na minha cabeça eu já fiquei pensando, né? Nossa, que avião será esse, hein? Já imaginei, né? Deve ser um avião de teste para quem está começando a aprender, algo básico, nada tipo um caça supersônico, né? Deve ser algo bem básico para aprender. E então teve um soldado, um recruta da minha turma, que perguntou, suboficial, qual avião é esse, um R2V? E ele disse assim, olha, um rodo e 2 vassouras. É isso que vocês vão pilotar. É isso que seu filho precisa aprender. Ele precisa aprender a te ajudar no serviço de casa. Ele precisa aprender que para o chão ficar limpo, alguém limpa. E esse alguém deve ser ele ajudando. Ensine essas coisas e com certeza ele vai ter bem menos tempo de pensar besteira. Deixe o seu filho sem limites na internet, na televisão. E não se espante. De mais cedo ou mais tarde, ele está totalmente dependente de drogas pesadíssimas como Felipe Neto. Não se espante. Não se espante de por deixar por tanto tempo seu filho à solta na internet e ele se transformar em um acéfalo, em uma pessoa que não tem cérebro, e sair por aí dizendo Lula livre, o socialismo é bom, o capitalismo é tudo malvado. Não se espante. Não se espante se você ver o seu filho xingando as pessoas de fascistas sem ao menos ter ideia do que significa a palavra fascismo. Controle o que ele vê na internet. Segundo, ensine a criança a ser obediente. Isso é de suma importância. Ensinar os seus filhos a obedecer em primeiro lugar quem? Os pais. Obedecer a você. Você que é pai, você que é mãe. Porque lembra qual o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias. Ou seja, a honra aos pais faz com que os nossos filhos venham a viver por mais tempo. E quando a Escritura diz honrar pai e mãe, honrar ali de fato significa obedecer, respeitar, dar ouvidos e não tratá-los com negligência. Olha o que significa honrar pai e mãe. É você respeitar, dar ouvidos, não tratá-lo com negligência. Porque convenhamos, se o seu filho não consegue obedecer você acha que ele vai conseguir obedecer o professor na escola? Você acha que ele vai conseguir obedecer o patrão no serviço? Você acha que ele conseguirá obedecer o professor, o policial? O policial vai, pode ter certeza. O policial ele vai aprender a obedecer, vai. O dia que seu filho for bocudo, de repente falar uma besteira para um policial na rua, e ele vir para casa com roxo aqui no meio da costela, porque o policial o ensinou a respeitar, ele vai falar assim. Você pergunta para ele, filho, o que é esse roxo na sua costela? Ah, mãe, eu sem querer... Eu deslizei na casca de banana e caí bem no cacetete do policial aqui na minha costela, acredita? Lá ele vai aprender.
Então não é melhor nós ensinarmos a eles? Ensine-o a respeitar os mais velhos. Confronte a imaturidade do seu filho, meu irmão, minha irmã. Eu sei que hoje nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o ECA diz sobre os direitos da criança. Eu venho falar para você, sabe qual é o único direito que a criança tem? É obedecer aos pais. Esse é o direito. A Bíblia não fala de direito das crianças. A Bíblia fala de responsabilidade. E a principal responsabilidade da criança é obedecer aos seus pais. Ponto. Em Lucas capítulo 2, verso 51, diz que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, em relação aos seus pais terrenos, em relação a José, em relação a Maria, diz assim: em tudo lhes era submisso. Jesus Cristo, em relação aos seus pais, em tudo lhes era submisso. E sabe qual a consequência de Jesus ser submisso aos seus pais? No verso 52 diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Se tornava uma pessoa mais sábia, crescia em tamanho e crescia na graça de Deus. E é isso que você, pai e mãe, tem que fazer. Ensinar seus filhos a serem obedientes. Você, pai, sabe qual é a maior coisa, o maior benefício que você pode fazer para o seu filho? Amar e respeitar a mãe deles. Este é o maior benefício que você pode fazer a eles. É você amar a mãe de seus filhos. Porque a forma como você trata a sua esposa será espelho de como ele um dia irá tratar a esposa dele. Se você a trata mal, a trata de qualquer jeito, ele vai encarar aquilo como um padrão e vai replicar aquilo em sua própria vida. Uma vez eu estava na casa de um casal, que hoje já não está mais na nossa igreja, e tinha uma filha adolescente, acho que 15 anos, se eu não me engano, e eu perguntei para a mocinha, né? Falei, olha, fulana, você pretende casar com quantos anos, mais ou menos? E olha a resposta dela: pastor, eu não pretendo casar nunca. Eu falei, mas por quê? Ela disse assim, perto dos pais: eu casar? Para o meu marido ficar me tratando do jeito que o meu pai trata a minha mãe, prefiro ficar solteira. Consegue ver a importância, pai, do exemplo que você dá dentro de casa, amando e respeitando a mãe de seus filhos? E é claro, se você faz algo errado, o seu filho também vai querer fazer. Então é de suma importância, você que é mãe, o maior benefício que você pode fazer para o seu filho, mãe, sabe o que é? É amá-lo e ensiná-lo os caminhos do Senhor. Agora, se você quiser destruir a sua família, mãe, eu vou dar uma dica para você que é infalível. Abandone a estrutura de autoridade que Deus estabeleceu na família. Deixe de lado. Queira ser o macho da casa. Queira ser quem governa a casa. Desonre o seu marido falando mal dele na frente dos seus filhos. Esta é a forma da desgraça. Essa é a forma que você vai ter de destruir a sua família e principalmente psicologicamente seus filhos e consequentemente a família deles quando eles estiverem. É claro, raríssimas exceções, no caso, mãe solteira, ela precisa ser o homem e a mulher também. Mas via de regra, numa família normal, você, mãe, é o primeiro exemplo de submissão. É o primeiro exemplo de obediência. Então, o marido e a mulher, eles têm no casamento o lugar mais importante para se viver o cristianismo. Porque caso o seu cristianismo se restrinja apenas a cultos de domingo, é bem provável que a sua família fracasse. Viva Cristo de fato no casamento. E só abrindo um parênteses em relação a crianças pequenas, que às vezes as pessoas sempre me perguntam, né? Pastor, e no caso de bebês, uma vez perguntaram assim para mim: pastor, desde quando uma criança deve dormir no seu próprio quarto? É claro, aquelas casas que têm mais de um quarto. Se a sua casa tem um quarto só, fica meio difícil. Mas perguntaram para mim: pastor, a partir de que idade uma criança deve dormir sozinha no seu quarto? Eu citei para ela o que a maioria dos especialistas dizem: olha, desde que nasce. Nasceu, saiu do hospital, já vai direto para o quarto. Problema resolvido. Pode ter certeza. Ai, pastor, tadinho, sozinho, se morrer afogado. Não vai, sabe por quê? No comecinho a gente é bobo, a gente vai lá e fica olhando a barriga para ver se está mexendo. Pastor, mas e no caso se a criança estiver doente? Posso levá-la para o meu quarto? Não! Leve o colchão e fique você no quarto dela. E de forma alguma coloque a criança para dormir no meio do casal. Isso é um absurdo. Você jamais deve fazer algo parecido com isso. Jamais. Não importa quantos anos a criança tenha. Terceiro princípio, eu já estou encerrando, quero falar sobre algumas leis da disciplina para encerrar.
Primeira coisa que nós devemos fazer é não tolerar desrespeito. Isso de forma alguma. Eu sei que nós temos algumas canções gospel hoje que chama Jesus de você. Essa casa é sua, nós deixamos ela para você. Pastor, mas é errado chamar Jesus de você? Você chama um juiz de você? Quem é um juiz comparado com o Senhor de todo o universo? Se você não chama um juiz de você, você não chama Jesus de você, e você não deve chamar os seus pais de você. Você que é pai, você não deve deixar os seus filhos chamarem de você de velho. O dia que ele chamar de velho, manda tapassureando no meio do dente dele. Ele aprende. Mas não devemos. O respeito começa por aí. É sim, senhor, e não senhora. É assim que funciona. Ensine o seu filho. É tão interessante que Sara, diz a Escritura, ela era tão submissa ao seu marido Abraão que ela chamava-o de Senhor. Uma esposa chamando o próprio marido de Senhor. E você aceita o seu filho chamar você de você? Não pode, não pode. Não aceite bater boca com você, minha irmã. Não aceite de forma alguma. Crianças que tudo quer argumentar. Eu não estou dizendo, claro, que a criança não pode conversar, que a criança não pode expor a chateação dela. Pode, há abertura para isso no lar. Mas você não pode aceitar o seu filho reclamar de tudo. Você não pode aceitar tudo ele ter um mas, tudo ele ter um porquê, que tudo que você fala ele rebate de alguma forma. Eu sei que no mundo de governos opressores, talvez a maioria ache que a forma de sair de uma opressão como nós vivemos é irmos para o outro extremo. Se aqui desse lado a ditadura não presta, vamos para o outro lado. Qual o outro lado? O lado da anarquia, onde não há governo, onde tudo é bagunça. Não, não tolere de forma alguma desrespeito. Aprenda a falar com seu filho, mas falar de forma correta, falar direito. Os mais antigos talvez devem se lembrar. Antigamente os pais não precisavam falar com os filhos. Às vezes era um olhar e o filho já entendia. Tô lascado na hora de chegar em casa. É assim, não é? Era, né? Melhor dizendo. Hoje em dia, tem dois adultos conversando, a criança passa no meio. O pai fala, a criança não obedece. Você precisa entender, você que é pai, você que é mãe, que o seu jeito de falar determina sim a obediência do seu filho. É necessário que às vezes você fale firme e às vezes fale alto, para que a criança entenda, seja enérgico, independentemente de sua personalidade. Olha que interessante. Em Êxodo capítulo 20, quando Deus vai dar os mandamentos, diz a Escritura que Deus chama Moisés. Primeiro que o povo não queria nem ir, né? Fale Deus com você, Moisés, não conosco. Tinha medo de Deus. Aí já tem um indício. Os nossos filhos também precisam ter temor de nós. A Escritura é que Deus dá os mandamentos em meio ao monte em trovões e raios. Não como um ursinho carinhoso. Olha como que Deus fala ao povo. Agora, muitos pais eles dizem nãos, mas não nãos em meio a trovões, mas com a cara do ursinho puff, que quase implora, vai pro papai. O papai vai ficar triste. Você não vai obedecer papai? O papai vai chorar. Eu não obedeci o papai. Só falta deitar e começar a fazer birra. Ele não me obedeceu. Pode parecer engraçado, mas estamos caminhando para este absurdo. Meu irmão, se você tem que falar 3, 4, 5 vezes para o seu filho para ele fazer algo, você de fato não tem o domínio sobre ele. Não tem. Aprenda a falar firme, a falar de forma enérgica, a falar cuspindo na cara dele quando precisar. Ah, pastor, coronavírus, ele já está em casa, já tem contato, não interessa. Fala babando na cara dele, eu duvido que ele não respeita. Mas aprenda a ser firme naquilo que você fala. Aprenda a não ficar ameaçando, mas antes ser uma pessoa de palavra, que seja o seu sim, sim e o seu não, não. Se você diz, olha, caso isso aconteça, você vai apanhar. Você deve cumprir com a sua palavra, porque é isso que a Escritura diz. Seja o seu sim, sim. Falou que ia apanhar? Apanha. Falou que não iria apanhar? Também não bata. Isso é ter palavra. Isso é conquistar o respeito. Agora, se o seu filho não te respeita, se você precisa falar 3, 4, 5 vezes, é porque talvez você, mesmo falando alto, não esteja sendo firme o suficiente. Eu sei que é só uma ilustração, mas eu acho que é bem pertinente. Conta que uma vez o Zezinho estava brincando na rua, e então o pai dele, bravo, eu falei para você vir para dentro agora, acabou, você vai ficar uma semana sem sair na rua. E o Zezinho foi para dentro.
Passou 10 minutos, o Zezinho volta para brincar e chama o amiguinho dele. O amiguinho dele estranho, ué, Zezinho, seu pai estava bravo, esbravejando aí, soltando fogo pelas ventas, disse que você ia ficar uma semana sem sair para a rua. Você já está aqui depois de 10 minutos. O Zezinho disse assim, não, meu pai só estava bravo, ele não estava falando sério. Mas você percebeu que muitos pais são assim? Às vezes eles esbravejam, eles gritam, mas eles não são firmes para ter a palavra. Portanto, não diga, vai ficar 1 ano sem jogar celular. Sendo que você não vai deixar ele 1 ano sem jogar celular. Seja firme o suficiente. Aprenda a impor limites nos seus filhos. E se tem uma palavra que exemplifica melhor esses limites, é a palavrinha não. Não. Você deve falar constantemente. Eu sei que muitos psicólogos, pedagogos vão para o caminho oposto. Não fale muitos nãos para os seus filhos, porque você pode perturbar a mente dele, ele pode crescer uma criança, sei lá, com sequelas. Como assim não pode falar não para o filho? Você já leu ali os 10 mandamentos? Dos 10, 8 começam assim, não. Eu e você não somos sequelados por conta disso? Por que os nossos filhos seriam? A criança não pode fazer o que ela quer. Você deve impor limites. Ela não pode fazer tudo o que ela quer. A Escritura diz que Davi queria construir o templo. Sabe o que Deus disse para ele? Não. Não vai. Você é homem de guerra. Quem vai construir? Salomão. Acabou. Davi não ficou chorando, não ficou argumentando. Ai, Senhor, mas eu queria. Ai, mas eu guardei tanto ouro, mas eu guardei tanta prata, mas eu me dediquei tanto, eu queria. Deixa. Diz que sim, diz que sim. Não. Davi falou não. Deus falou não para Davi. Davi não titubeou, porque ele sabia, o meu Deus é um Deus de palavra, é um Deus que não volta atrás. Eu sei que em algumas casas a autoridade veste saia, é a mulher que manda, mas infelizmente em outras casas a autoridade veste fralda, o filho que decide tudo. Deixe, meu irmão, a sua casa na mão do seu filho. Fala para o seu filho assim, faz um teste depois que acabar essa pregação aqui. Filho, a partir de hoje você vai escolher o cardápio aqui de casa. O que você quer para o almoço essa semana? E é bem provável que ele diga, pai, mãe, eu quero batata frita a semana inteira. Se tiver Coca-Cola, melhor ainda. Não. É uma palavra que você deve falar constantemente, impondo limite aos seus filhos. Ah, pastor, mas ele é assim, meio rebeldezinho, mas é só uma fase, vai passar. Vai passar quando você der um basta. Vai passar quando você aprender a impor limites. Quando você aprender a falar, não, filho meu, não faz assim. Agora, tem alguns lugares que você chega na casa da pessoa, a parede vira uma zona, tudo rabiscado, tudo bagunçado, porque o pestinho, a pestinha rabisca tudo. E o pai e a mãe diz não, mas outro dia tá rabiscando e não faz nada. Não dá um tapa na mão da criança, não dá uma chacoalhada na criança, não pega a mãozinha dela e esfrega com o bombril ali até ela chorar. E por isso vira bagunça. Aprenda a impor limites, porque senão você vai passar vergonha. Já estou encerrando. Aprenda a recompensar e também a punir o seu filho. Isso faz parte do ensino da Escritura. Em Gálatas 6:7, Paulo vai dizer assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ou seja, se você planta coisas boas, você colhe coisas boas. Se você planta coisas ruins, você colhe coisas ruins. Com Deus é assim. Por que no nosso país nós vemos sistematicamente o aumento da criminalidade? Por quê? Impunidade. Não há punição. Não há temor da lei. Podemos fazer o que queremos. Porque sabemos que o máximo que acontecer é ser preso. E se formos presos, um ditador chamado João Dória vai soltar na outra semana. Talvez no outro mês. Não há punição por parte do Estado. Não há punição por parte da polícia. Não há punição por parte dos governantes. Em muitas casas também não há punição dos pais. Por conta disso, os filhos crescem a cada dia mais rebeldes, desobedientes. Você precisa aprender, meu irmão, a ser como Deus. Se seu filho fez aquilo que é certo, recompense-o. Se seu filho fez aquilo que é errado, você deve puni-lo por amor a ele mesmo. É assim que temos que fazer. Sim, você não tem que acreditar nessa historinha. Olha, você tem que dar as coisas para a criança por amor, não importa o que ela faça. Uma ova. Se seu filho não fez aquilo que é correto, não dê. Se ele não fez por merecer, não faça aquilo que você disse que faria. Deus é assim. Moisés fez aquilo que é errado. Deus falou assim, não vai entrar na terra prometida. Você vai subir ao monte, vai olhar, e de lá do monte você vai morrer.
Não vai. Por quê? Porque isso que era errado. Agora não, você é um pai melhor que Deus. Seu filho está aí fazendo o que quer e você sempre dá o presentinho no final do ano. Não pode. Uma vez, eu coloquei meus 2 filhos para lavar o carro e só o maior lavou. Eu falei que ia dar R$2 para cada um, né? Muito dinheiro, R$2. Dei dinheiro ainda, tinha obrigação de lavar. E eu vi que só o maior lavou. Do meio ficou enrolando e tal, beleza. Na hora de receber, eu peguei os R$4 e dei pro mais velho. O outro já, ai, mas você não vai dar pra mim. Não, você não fez, não vai receber, criatura. É assim que funciona. Seu irmão fez o dobro, ele vai receber o dobro. Você não fez, você não vai receber. Deus trata a gente assim. Seu filho precisa aprender, meu irmão, que erros têm consequências. Ele precisa aprender que se ele não estudar, ele não vai passar na faculdade. Essa historinha aí, não importa competir. Não importa quem ganha, o que importa é competir. Isso é mentira. Manda ele fazer o vestibular lá para medicina, concorrer com um monte de gente. Não, o que importa não é, né, quem vai passar, quem não vai. O que importa é, de fato, fazer o vestibular. Sabe o que ele vai ser? Não vai ser ninguém na vida. Enquanto o médico vai ganhar 20, 30 mil por mês. E ele, porque não se dedicou, ele está lascado. É assim que funciona. Ensine-o. Se você não estudar, você não vai ter um bom emprego. Se você não trabalhar, você não vai comer. Se você roubar, você vai para a cadeia. E é claro, se seu filho fizer aquilo que é correto, recompense-o. E uma das formas de se recompensar é elogiando, é reconhecendo aquilo que o filho faz de correto, elogiando ele por aquilo que ele fez de bom, mas até no elogio você precisa pensar no elogio. Não é assim, ai filho, você é o melhor filho do mundo. Mentirosa, você está sendo mentirosa, mãe, você falar isso. Está sendo mentiroso, pai. Claro que ele não é o melhor filho do mundo. Por quê? Porque você não conhece todos. Não precisa nem conhecer todos. Procura um pai que vai ver gente melhor que ele. Claro que vai. E tem, com certeza. Elogio, mas elogio da forma correta. Diga para ele, filho, olha, você é uma bênção. Você é um menino bom. Eu louvo a Deus por sua vida. Tudo isso não é por conta da sua bondade. É porque Deus é misericordioso e teve misericórdia de você. Você não é melhor que aquelas pessoas, aqueles adolescentes que estão presos. Você não é melhor que aqueles drogados. A única coisa que aconteceu foi Deus ter misericórdia da sua vida. E como retribuição a essa misericórdia de Deus, você é essa criança boa. É isso que você precisa ensinar aos seus filhos. É assim que nós devemos elogiá-los. Não baseie, meu irmão, minha irmã, a sua repreensão em ira de momento, mas sim em padrões de justiça. Agora eu já vou encerrar. Recompense o que ele faz correto, mas na hora de repreender, não repreenda apenas por uma ira momentânea, mas obtenha certos padrões de justiça. Em 2 Samuel, capítulo 13, diz a Escritura que Davi ficou muito bravo com seu filho Absalão. Bravo, bravíssimo, porque ele fez algo pecaminoso, algo errado. Sabe qual foi o problema de Davi? Ele só ficou bravo. Ele não repreendeu e não puniu o seu filho. Só ficou bravo. Mas já se viu, você não podia errar, absurdo. Mas não teve uma punição. E por não ter punição, as coisas erradas continuaram. Você precisa ter regras. E essas regras precisam ser claras. Você precisa ser assim como Deus é. Deus é totalmente previsível. Deus não é como alguns pais que tem dia que o filho derruba o copo ali na mesa do almoço, do jantar, o pai, não tem problema não, junto. Às vezes no outro dia, o filho faz a mesma coisa, derruba o pai, pá, já dá uma chapuletada no moleque. Mas calma aí, então, ontem podia, hoje não pode? Seja previsível. Assim como Deus não muda, nós devemos deixar claro as regras em nosso lar. Você sabe, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus não muda. Não muda em relação àquilo que ele disse. Seja claro com seus filhos. Coloque as regras na mesa, as cartas na mesa e diga: isso daqui, se fizer, será punido desta forma. E só mais um exemplo, mais uma vez, você me perdoa, né, por dar o exemplo daqui, mas na verdade eu só estou dando exemplo de como eu aplico a escritura aqui na minha casa. Não sou nenhum pai melhor que o outro, meus filhos não são melhor que ninguém, somos falhos iguais a todos, né? Eu só dou esses exemplos porque de fato é como eu tenho aplicado a escritura aqui na minha casa, mas não me veja como melhor de forma alguma e mais uma vez me perdoe por dar esse exemplo. Há 2 semanas, meus filhos saíram com um parente meu e foram brincar, né? Na quadra, jogar bola, essas coisas lá. E eu já deixei bem claro para eles, não existe briga entre irmãos. Se houver briga, aquele que agrediu o irmão vai apanhar e feio.
Se o outro rebater, apanha os dois, ou os três, por enquanto. Mas assim funciona. Essa regra, é claro, eles sabem. E eu tô lá, meu parente vem e diz, olha, deu um probleminha lá com os dois, para você ver que meus filhos também são gente, também erram. E então, ele falou, olha, o mais velho tá com a bola, o do meio dá um chute nele. E o mais velho nervoso, ele quer estar com a bola na cara do meio. Nossa, sério? Puxa vida. Muito obrigado por avisar. E despedi do irmão, levei os dois pro quarto. E disse assim, então vamos conversar. Aconteceu isso, isso, aquilo, não foi? Eles disseram, pai, sim, aconteceu. O que eu já ensinei aqui? O mais velho disse assim, pai, mas ele me chutou primeiro, eu vou aceitar? Eu disse, sim, aceite. Aceite que na hora que ele chegasse em casa, ele ia tomar uma surra sozinho. O que você fez? Taquei a bola nele, na cara dele. E o que a nossa regra aqui diz? Ele diz, se eu fizer isso, pai, eu também vou apanhar. Exatamente. Fui pro meu quarto, peguei o cinto mais grosso que eu tenho, tamanhão assim, levei os dois pro quarto. Expliquei a eles, por conta de vocês quebrarem essa regra, vocês serão punidos. Por quê? Porque eu já tinha falado e vocês já sabiam disso. Eu estou apenas aplicando aquilo que a Escritura diz. Não, mas pensa em dois irmãos que ficaram altruístas do nada. A ponto de um dizer assim, né? Eu falei, vem aqui o primeiro. O outro disse, não, não, pai. Bate em mim primeiro, eu mereço mais. Não, quase que eu chorei. Ai, meu Deus, que esse menino lindo. E o outro, não, pai, eu que vou apanhar primeiro. Eu falei, fica em paz, vai apanhar os dois. Os dois, só que um vai ser primeiro, mas é igual para os dois. E de fato os repreendi. Coloquei-os para pedir perdão. Fiz eles enxergarem os erros. Porque é assim que nós devemos ser. Previsível. Tanto é que eu só falei, olha, o que acontece quando descumpre essa regra? Na hora os dois. A gente tem que apanhar, né, pai? Exato. Nós temos que ser previsíveis. Sabe por quê? Deus assim é previsível. E assim nós também temos que ser. Devemos ter um padrão. Devemos impor limites. Devemos falar firme. E devemos disciplinar quando necessário. Semana que vem, se o Senhor nos der a graça, eu quero falar mais especificamente de quando nós devemos repreender os nossos filhos fisicamente, e quando deve ser fisicamente, quando temos que só conversar, que o Senhor possa nos dar a graça na próxima semana. Mas por hoje é só, e eu desafio você. Ensine o seu filho da forma correta. Fale não, imponha limites e repreenda-os quando for necessário. E é bem provável que quando eles crescerem, eles sofram de um trauma chamado boa educação. Respeito aos mais velhos, obediência às leis e às normas. Por quê? Porque nós seguimos o conselho da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero mais uma vez orar por você, pela sua família.